No programa de hoje, você vai conhecer a história de um empresário que há mais de 30 anos comanda uma das maiores instituições mineiras de ensino. Com ideias ousadas e empreendedoras, ele conseguiu mostrar um novo jeito de fazer educação. Com certeza, o programa de hoje será pequeno para uma história tão rica. O momento de decisão começa agora. Ele é o filho mais velho de 3 irmãos. É o reitor do primeiro centro universitário criado em Minas Gerais e um dos maiores do país. Nosso convidado trabalha para transformar esse centro em universidade e, se depender dele, mais esse sonho será realizado. Está conosco o empresário, jornalista e professor Nilton de Paiva Ferreira Filho. Nilton, é um prazer tê-lo aqui no momento de decisão. Olha, o prazer é todo nosso, né? E é uma coisa interessante. A gente assiste o programa, gosta do programa e de repente está aqui, né? Fazendo parte do programa. Conta pra gente, de onde vem esse seu sangue de empreendedor? Vem do seu pai, do seu avô? Vem fundamentalmente do meu pai, das histórias do meu pai, né? Meu pai era de uma família muito pobre da cidade de Varginha e ele, após as aulas e tal, com 6, 7 anos de idade, ele saía para vender doces que a minha avó produzia, né, fabricava. E ele tinha o cuidado de, quando batia na porta das pessoas, ele antes olhava lá no quintal, né, que as casas tinham quintal, para ver o que ele podia conseguir por ali. Então ele via um pé de limão carregado, ele chegava, batia na porta, vendia os doces e depois se oferecia para comprar os limões. Aí a dona da casa dizia, não, vai lá e pega. E ele ia lá, já tinha um embornalzinho, ele punha aquilo no ombro, enchia de limão e ia vender os doces da minha avó e os limões para ele, para que ele pudesse vir para Belo Horizonte para estudar, que era o sonho da vida dele. E então, quando é que foi que ele conseguiu realizar esse sonho, vir para Belo Horizonte? Aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, ele tinha, naquele tempo não havia uma inflação muito grande, então ele tinha uma bilha onde ele punha as moedinhas que ele conseguia vender nos limões e outras coisas desse mesmo gênero, né? E aí ele veio para Belo Horizonte com esse dinheiro e chegou aqui também, né? Aqui produziu histórias de empreendedorismo muito interessantes. Por exemplo, ele precisava morar, precisava comer, né? Então isso custava dinheiro. Ele então imaginou fazer uma pensão onde ele pudesse atender a estudantes que tivessem dinheiro, né, e montou essa pensão. E aí ele morava, né, ganhava dinheiro e foi o primeiro a se formar na família, é verdade? Foi o primeiro e único, né? E nas 4 gerações da minha família, foi o primeiro e único. Os irmãos dele também nunca conseguiram estudar, e ele foi o primeiro e único. E como é que foi a fundação do Colégio Anchieta? O Anchieta foi fundado porque ele, nessa pensão, ele também dava aulas, né? Dava aula para os colegas. E foi se entusiasmando pela educação e efetivamente ganhando também algum dinheiro com esse negócio de atender aos alunos que precisavam de algum apoio. E ali, então, ele começou a desenvolver isso e quando foi para a escola de Direito, eles resolveram criar uma escola livre, uma chamada Escola Livre de Direito. Ali na Rua Caetés, 232, isso por volta de 1932, 33, por aí. Logo em seguida, o governo proibiu essas escolas e determinou que as escolas passassem a ser controladas pelo Ministério da Educação. E então eles resolveram reunir os professores, eram todos da Escola de Direito, e se reuniram, eram 11 e criaram o Colégio Anchieta. E no Colégio Anchieta você então teve seu primeiro emprego na portaria, é verdade? Você trabalhou de porteiro, foi na portaria. Muitos anos depois eu tive essa oportunidade de começar ali o meu trabalho. Então você acredita que a gente tem que começar de baixo para poder aprender, para poder crescer? Eu entendo que a vida difere de pessoa para pessoa. Para mim foi muito importante começar de baixo. Eu tinha o trabalho de recepcionar os alunos e além disso de carimbar as cadernetas, batendo ali tinha o presente, né? A pessoa faltava, a gente batia o ausente. Aí já vai conhecendo os alunos, já vai entrosando, não é isso? Exatamente. E a fundação da Nilton Paiva, quando foi?
A fundação da Newton Paiva, o papai morreu em 66. E a minha mãe tocou a escola de 66 até 69. E nós assumimos a escola num momento em que ela havia construído ou iniciado a construção na região da Carlos Luz, e nós estávamos com algumas dificuldades para fazer o pagamento das obras realizadas. Então nós tivemos que dar uma mãozinha. Certo. E percebemos que naquele momento, coincidentemente, o governo abria, né, a escola superior para aquelas pessoas que já estavam na educação há muitos anos. Muito pouca gente acreditou nisso, né? E nós fomos, mais uma vez, pioneiros. Quer dizer, nós fomos a primeira escola que acreditou nessa proposta do governo e nós abrimos, então, a Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira. E nessa época todos os irmãos já estavam envolvidos nos negócios? Você tem 2 irmãos? Tenho. O Paulinho, ele tem uma atividade muito ligada à parte de representação da instituição, e ele foi a pessoa que teve a responsabilidade de ir para Brasília acompanhar o processo de criação, que não era um processo fácil. Hoje não, hoje quem quiser abrir uma escola abre em qualquer esquina, e isso hoje está aí. Está mais fácil. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas precisarão estar pensando, né, que diploma é uma coisa que nunca valeu absolutamente nada. O que vale é o conhecimento. Conhecimento, né? Que a pessoa adquiriu, quer dizer, a escola tem que ser uma escola boa, né? Para poder estar passando esse conhecimento para o aluno, não é verdade? Não só o conhecimento, porque o que há é que o mundo está se tornando cada dia mais complexo, né? Na medida em que as mudanças acontecem e ele vai se tornando complexo. Você tem a globalização, você não pode pensar em termos de Minas, você tem que pensar em termos de Brasil. Não pode pensar em termos de Brasil, você tem que pensar em termos de mundo. Né? E aí a coisa vai se tornando complexa. E quanto mais complexa, mais preparado o indivíduo precisa ser. É verdade. Então, o que nós estamos verificando é que há um momento em que as coisas estão ao contrário. Quer dizer, naquele momento em que se exige um profissional mais qualificado, é o momento em que ele tem um menor preparo, né? Porque hoje ele tem a possibilidade de escolher na esquina da sua casa, na rua do lado, onde quer que seja, e tem a possibilidade de escolher uma escola para fazer um curso superior. Mas isso efetivamente é um momento que passa, né? Porque as pessoas se conscientizam que o que importa realmente é a qualidade do conhecimento adquirido. A pessoa tem que estar atenta para que possa enxergar as oportunidades que são cada dia maiores, né? E, entretanto, mais escondidas. Bom, e a colaboração da Maria Elvira no Instituto Newton Paiva? A colaboração da Maria Elvira é fundamental, né? Primeiro porque a mulher é extremamente sensível, né? Ela tem muito mais sensibilidade do que nós, os homens, né? E o olhar feminino, a participação feminina é sempre muito importante. E nós somos 3 é um número ímpar, né? Então, quando acontece de nós termos um ponto assim de divergência, de uma maneira geral, ela participa também nos ajudando a tomar a decisão, né? Isso. Que mais importante, mais adequada para o nosso futuro. E a Maria Elvira, ela ajuda muito, muito mesmo. E agora vocês estão querendo transformar o Instituto Newton Paiva em universidade, né? O centro em universidade. Qual que é o caminho para isso? O que vocês estão buscando para isso? Nós, como centro universitário, nós temos a característica, todas as características da universidade. Certo. O que ocorre é que na legislação de 1996, do Darcy Ribeiro, ele criou uma outra categoria de universidade, que é uma universidade que fica muito acima da universidade brasileira, né, e que tem um nível de exigência muito grande. Ela se fixa, ou ela busca inspiração nas principais universidades do mundo,
e a lei implantou essa universidade como um objetivo a ser atingido em 10 anos. Então, no ano de 2006, as universidades terão as que hoje têm o nome de universidade, terão que ser recredenciadas dentro desse gabarito. Certo. E nós optamos, na ocasião, em 1996, 97, por ser centro universitário, o que é a mesma coisa em termos de ônus e bônus, né, obrigações e direitos, mas nos dá um pouco mais de tempo para que a gente chegue onde deseja. A Newton Paiva, ela tem uma característica muito interessante. E você tem uma meta, uma data para isso, para esse trabalho finalizado? Nós temos. Nós queremos primeiro verificar se o governo efetivamente vai exigir ou vai cumprir a lei exigindo em 2006 que todas as universidades sejam recredenciadas. Nós temos universidades que são do sistema estadual de ensino, quer dizer, elas na realidade recebem o nome de universidade, mas elas não têm nenhum tipo não atendem a nenhum tipo das exigências determinadas. Outra coisa, a Newton Paiva não sai de Belo Horizonte. Certo. Não sei se você já percebeu isso. Enquanto Belo Horizonte recebe escolas que vêm do Rio, de São Paulo, ou escolas de Belo Horizonte estão saindo para outras cidades do interior, nós ficamos aqui. Por quê? Porque nos interessa fundamentalmente, isso é uma decisão, né? Certo. Nos interessa ter qualidade. E a gente entende que qualidade em educação é preciso que a gente esteja por perto tomando conta, porque a universidade é uma coisa que só tem gente. Certo. E gente é uma coisa que tem uma relativa complexidade. Bom, e uma coisa que você faz questão é passar esse seu sangue empreendedor para os alunos. Como é que você faz isso? Colocando os alunos para que eles possam praticar cada uma das atividades. Aqui mesmo, né, em Belo Horizonte, nós temos alunos atuando nas emissoras de TV, nas emissoras de rádio, nos jornais, né, na área de comércio exterior, por exemplo. Nós fizemos a primeira feira realizada na China. A última feira realizada na China tinha acontecido no ano de 1982, 83. E depois disso não havia acontecido mais nada. Nós fomos lá em 2002 e fizemos uma grande feira, com o apoio, inclusive, do próprio governo. E isso deu todo esse movimento, quer dizer, de 2002 para cá é que você começa a ouvir falar na China com toda a sua potencialidade. Você coordena esse projeto China, não é verdade? Participo de tudo, graças a Deus, dentro da Newton Paiva. Aquilo é uma atividade extremamente atrativa, que não é repetitiva, não é rotineira. Agora, por exemplo, nós estamos montando a feira da China de 2005. Certo. Né? Isso é uma coisa muito importante. E como é que